eu sou a professora Luana e vim convidar você, professora ou professor, a pensar comigo sobre o seguinte assunto: como a escola pode limitar os alunos? Você já pensou que a conformação das salas de aula e em como as cadeiras, os alunos e a professora estão organizados, embora exista um propósito, restringe e limita a expressão corporal e a aprendizagem das crianças? O doutor em Educação, Márcio Xavier, nos faz refletir sobre como a educação na escola poda os desejos naturais das crianças de se expressar, se comunicar e até mesmo aprender. As crianças que antes eram chamadas por nomes carinhosos, ao chegar na escola, recebem um número e são totalmente descaracterizadas, perdendo sua identidade. Além disso, ganham um apelido de acordo com suas características, dado pelos seus coleguinhas, que muitas vezes são ignorados e reproduzidos por professores. Quantas vezes você já disse ao seu aluno para calar a boca? Mas, ao mesmo tempo, fala que ele ou ela deve ser gentil e falar por favor ou obrigado em todo o tempo, certo? Outro questionamento interessante é: por que a maioria das crianças preferem a hora do recreio do que as aulas? Ou a aula de educação física às outras aulas em sala de aula? A corporeidade faz parte do processo de aprendizagem infantil, no qual as crianças interagem e aprendem, utilizando movimentos e a expressão corporal. Entretanto, na escola, o incentivo das brincadeiras sempre esbarra no pode ou não pode. Pode brincar, mas não pode correr. Pode jogar bola, mas não na hora que você quer. A expressão e os desejos das crianças são sempre adiados, de modo que esse tempo nunca chega. Só pode conversar depois que acabar o dever. Mas quando acaba o dever já está na hora de ir embora. Na escola fico sem fazer nada, só escrevo. Para ser melhor, teria que escrever e brincar de escrever em aula. E assim a escola fica cada vez mais distante do aprendizado atrelado à diversão. Deve-se pensar em formas de ensinar as crianças sem cortar suas asas. Por que crianças que não se adequam a esse modelo, não se comportando e mantendo-se inquietas, são chamadas de preguiçosa? Ou dizem que essa criança não quer nada com a hora do Brasil, ou dizem que ela só quer brincar, só pensa em brincar. O autor do livro fala: desnecessário seria dizer que uma educação transformadora não se faz só com palavras revolucionárias, mas também com ações concretas e articuladas com compromisso político com aqueles que se educam. O grande mestre Paulo Freire diz: o educador já não é apenas o que educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogos com o educando, também educa. Ambos assim se tornam sujeitos aos processos em que crescem juntos, em que os argumentos de autoridade já não valem, em que, para ser-se, fundamentalmente, se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas. Então, como podemos melhorar a educação, deixando o ambiente escolar mais agradável para as crianças? Confira agora com a professora Letícia. Olá, eu sou a professora Letícia e respondendo essa pergunta é basicamente a criação de vínculo entre o professor e o aluno. O vínculo ele é um grande aliado quando se trata de aprendizagem e a criança aprende melhor quando tem uma relação de confiança com esse adulto. Ou seja, quando sente que possui uma base segura na qual pode pedir ajuda, quando recebe apoio para lidar com a frustração e quando se sente amparado bastante para correr riscos, como, por exemplo, se sentir à vontade para fazer perguntas. E baseado nisso, criamos um checklist, confira. E agora, apresentando o checklist do vínculo. No primeiro tópico, estamos falando sobre demonstrar interesse pelas falas dos alunos, porque isso faz com que o aluno se sinta confortável em expressar-se de sua maneira, tornando o ambiente mais acolhedor para todos dentro da sala de aula e principalmente para o aluno, que faz com que ele se sinta livre. Já no segundo tópico, estamos falando sobre desenvolver conversas para que os alunos tenham atenção na administração das aulas. Um bom exemplo é quando trazemos o conteúdo da aula para os dias atuais,
utilizando exemplos atuais, ou quando utilizamos linguagem cômica, mas informal, para fazer com que o aluno se atente ao assunto de disciplina, adequando então as falas do conteúdo para a linguagem comumente usada pelo aluno. E assim entramos no tópico 3, que fala sobre a utilização de linguagem de fácil acesso, porque a comunicação é a base para todo vínculo. Quarto ponto, vemos que se faz necessário tornar um ambiente agradável e acolhedor para que cada aluno se sinta confortável em expressar suas dúvidas. Quando há um esforço do professor em vincular-se e em reconhecer quem é a pessoa por trás de cada estudante, até mesmo aquele aluno mais distante e resistente, que pode ter crescido em circunstâncias difíceis, como por exemplo, em locais de violência ou em condições familiares complicadas, esse aluno ele pode se abrir para maior proximidade e sentir que pertence a um local de base segura. Esse aluno ele vai sentir que há alguém interessado e que se importa de forma legítima com quem se é e com quem gostaria de se tornar no futuro. Isso pode transformar toda a trajetória de uma história. E agora falando sobre o tópico de respeito. O tópico de respeito está dividido em subtópicos, 2 subtópicos. O primeiro está relacionado com a relação ao domínio de conteúdos ou quanto à mediação de possíveis atos indisciplinares. É necessário que o professor tenha segurança tanto teórica quanto do manejo disciplinar, o que equivale à noção de respeito. Logo, o respeito pelo professor surgirá como resultados da visão dos alunos de um sujeito preparado tanto do ponto de vista conceitual, que sabe ensinar, e relacional, que sabe intervir e propor soluções. Basicamente, o educador vai saber mostrar ao aluno disciplinado que os seus atos são prejudiciais no processo de aprendizagem. E o segundo subtópico, o tópico de respeito, está relacionado com a interação sadia do educador e o aluno. Porque quando o aluno tem uma relação sadia, ele vai respeitar o professor. E esse respeito vai estar baseado no afeto que ele sente pelo professor. Então, automaticamente, ele vai saber obedecer com base no respeito. E assim vai surgir o entusiasmo pelo aprender. E a conduta do estudante vai se fundamentar em não decepcionar o docente, visto que para esse aluno, seu professor assume um papel a ser reproduzido e ser valorizado. O último tópico está falando sobre o ensino adaptado à turma. Por exemplo, numa turma de crianças, a utilização de atividades interativas. Porque a criança ela vai aprender de forma sensível, sensorial, usando todos os seus recursos de inteligência. A brincadeira, o escutar, o toque, e isso contribui para a aprendizagem. Então, se faz necessário que o professor escute a demanda do aluno. Então, podemos concluir que a chave para o vínculo entre professor e aluno, além da comunicação e do respeito, é a escuta. Então, professores, pensem sobre isso. Muito obrigada pela atenção e finalizamos o nosso vídeo aqui. Até o próximo vídeo.